Usei seu dinheiro do tratamento. Você não vale esse investimento. Minha nora disse isso rindo na mesa do jantar, na frente de toda a família, olhando diretamente nos meus olhos como se eu fosse um lixo descartável. Coloquei meus talheres de lado, sem piscar, enquanto todos silenciavam. O único som na sala era o tic-tac do relógio da parede que meu marido me deu no nosso 10º aniversário. Minutos depois, tirei o envelope que ela nunca imaginou que eu tinha. Quando minha nora viu de quem era o laudo médico, ela não conseguiu nem ficar sentada. Meu nome é Helena Maria Santos, tenho 67 anos, sou viúva há 5 anos e esta é a história de como minha própria nora tentou me matar de desgosto, mas descobriu que mexeu com a sogra errada. Se você é sogra e já passou por humilhação de nora interesseira, deixa o like porque essa história vai te dar forças para nunca mais se deixar pisotear. E se você tem nora problemática em casa, presta atenção, porque o que aprendi pode salvar sua vida também. Como mãe, eu sempre soube quando algo não estava certo. É aquela intuição que a gente desenvolve depois de décadas cuidando de família, aquele sexto sentido que dispara quando há perigo rondando quem a gente ama. Criei 3 filhos sozinha depois que meu marido José morreu num acidente de trabalho aos 38 anos, quando Rodrigo, meu caçula, tinha apenas 8 anos. Durante 40 anos, trabalhei como costureira na minha própria casa. Acordava às 4:30 da manhã para começar as costuras antes das crianças acordarem. Costurava até 11 da noite para dar conta das encomendas. Minhas mãos ficaram calejadas. Minha vista cansou de tanto bordar e ajustar roupas, mas consegui dar estudo e dignidade para meus 3 filhos. Ana se formou enfermeira, Carlos é engenheiro e Rodrigo, meu xodó, se tornou professor de matemática. Minha casa é pequena, mas é minha conquista, quitada com muito suor e lágrimas. 3 quartos, uma sala que sempre foi o coração da nossa família, cozinha onde preparei milhares de refeições com amor e um quintal onde meu José plantou uma mangueira que hoje dá sombra para meus netos brincarem. Cada tijolo dessa casa representa uma roupa costurada. Cada azulejo do banheiro custou uma madrugada em claro, bordando vestidos de noiva. Quando Rodrigo trouxe a Fernanda para casa pela primeira vez, há 6 anos, eu estava lavando louça na cozinha. Ouvi a voz dela antes mesmo de ver. Doce, educada, chamando "Licença, dona Helena", com aquele jeitinho respeitoso que mexe com o coração de qualquer mãe. Pensei, que sorte meu filho teve de encontrar uma moça assim. Que engano terrível da minha vida. Ela era bonita, não vou negar. Cabelo castanho sempre bem arrumado, unhas feitas, roupas simples, mas de bom gosto. Trabalhava como auxiliar contábil, num escritório no centro da cidade, ganhava seu dinheirinho, parecia uma menina de família. No primeiro almoço que fez conosco, elogiou minha comida, perguntou sobre as fotos da família penduradas na parede, quis saber a história de cada uma. Dona Helena, que casa aconchegante a senhora tem, dizia ela, tocando delicadamente nos objetos da sala como se cada um fosse precioso. Essa sua máquina de costura é um charme. Imagino quantas histórias ela tem para contar. Recebi ela de braços abertos, dividi meus segredos de família, até ensinei as receitas que minha mãe me ensinou e que eu guardava como tesouro. Na época, achei que estava ganhando uma filha. Fernanda sempre me ligava para saber como eu estava, se precisava de alguma coisa do mercado, se queria que ela passasse em casa no final de semana para conversar. "A senhora não fica muito sozinha, dona Helena?" perguntava com aquela voz preocupada que derretia meu coração de mãe. Minha rotina sempre foi sagrada. Acordar às 6, regar o jardim que José plantou, preparar o café coado na hora em fogão a gás como aprendi com minha avó, costurar até o meio-dia, preparar o almoço, descansar 1 hora vendo novela, voltar para a costura até a noite. Era uma vida simples, mas digna, construída com muito trabalho e amor. Aos poucos, percebi que essa rotina incomodava Fernanda.
Quando ela vinha almoçar no domingo, tradição da nossa família há décadas, ela revirava os olhos quando eu falava das plantas, reclamava do cheiro do café coado na hora, dizia que café de máquina é mais prático, dona Helena. Pequenos comentários que na época pareciam inocentes. Dona Helena, a senhora não acha que essa cortina deixa a sala muito escura? Essa geladeira é antiga, né? No apartamento da minha mãe, a geladeira é frost-free. Esse sofá não combina muito com essa cor de parede. Sempre tinha uma sugestão. Sempre achava que as coisas podiam ser melhoradas. Hoje entendo que ela estava medindo o valor de tudo na minha casa. Quando Rodrigo anunciou o noivado, Fernanda chorou de alegria nos meus braços. Dona Helena, sempre sonhei ter uma sogra como a senhora. Minha mãe trabalha demais, mal conversa comigo. A senhora vai ser como uma mãe para mim. Palavras doces que hoje sei que eram puro teatro para me conquistar e baixar minha guarda. Durante o período de preparação do casamento, ela começou a mostrar outras facetas. Sempre tinha uma opinião sobre como eu educava meu filho. Rodrigo ainda é muito dependente da senhora. Homem casado tem que aprender a resolver as coisas sozinho. A senhora faz muito por ele, não deixa ele crescer. Comentários que plantaram a primeira sementinha de dúvida na minha cabeça. Quando decidiram que iriam morar comigo temporariamente após o casamento, para economizar para um apartamento próprio, eu fiquei feliz. Vou ter companhia em casa, pensei. Vou poder ver meu filho crescer como marido. Vou ajudar eles no começo da vida conjugal. Como mãe, a gente sempre quer ser útil, sempre quer proteger e facilitar a vida dos filhos. Paguei o casamento inteiro. Foram 18.500 reais que tirei da minha poupança de emergência. Festa para 100 pessoas no salão da igreja, vestido de noiva que custou 2.800. Flores, decoração, buffet completo. É para meu filho ser feliz. Repetia para mim mesma quando via o valor na conta. Fernanda me abraçou chorando no dia, dizendo que eu era a sogra dos sonhos dela. Mentiras, todas mentiras de uma pessoa que já estava calculando quanto podia tirar de mim. O primeiro neto, Mateus, nasceu 3 anos atrás. Que alegria inexplicável foi segurar aquele bebê nos braços. Ele nasceu parecido com Rodrigo quando era pequeno, aqueles olhinhos curiosos, aquele cheirinho gostoso de bebê que mexe com todas as fibras do coração de uma avó. Que vô abençoado você vai ter, meu netinho, eu murmurava para ele enquanto dava a mamadeira. Durante os primeiros 2 anos de vida do Mateus, fui babá, cozinheira, enfermeira, professora. Levantava de madrugada, quando ele chorava para Fernanda poder dormir, preparava papinha caseira com legumes frescos do mercado, cantava as mesmas canções de ninar que cantei para meus filhos. Fernanda voltou ao trabalho quando o bebê tinha apenas 4 meses, e eu assumi todos os cuidados. Dona Helena, que sorte eu tenho de ter a senhora, ela dizia quando chegava do trabalho e encontrava Mateus banhado, alimentado, feliz nos meus braços. Sem a senhora, eu não conseguiria trabalhar tranquila. Na época, achei que era reconhecimento. Hoje sei que era alívio de quem havia encontrado uma babá gratuita e apaixonada pelo serviço. Mas Fernanda começou a mudar gradualmente. Já não me agradecia pelo cuidado com Mateus como antes. Pelo contrário, sempre tinha uma crítica. A senhora dá muito açúcar para ele. Essa música é muito antiga, faz mal para o desenvolvimento. Minha mãe falou que não pode dar banho todos os dias. Pediatra moderno recomenda diferente. A segunda neta, Sofia, chegou no ano passado. Uma bonequinha com cabelos cacheados e olhos grandes que iluminavam qualquer ambiente. Fernanda mal ficou em casa durante o resguardo. Sempre tinha compromissos, sempre precisava sair. Preciso de um tempinho para mim, dona Helena, ela dizia. Cuidar de 2 filhos pequenos é muito estressante. Durante os primeiros meses de vida da Sofia, Fernanda só aparecia em casa na hora das refeições. De manhã saía para resolver coisas importantes, voltava para almoçar, saía de novo para encontrar uma amiga, voltava só no final do dia. Eu que dava banho na bebê, trocava fraldas, preparava mamadeira, ninava quando chorava. Foi nessa época que comecei a sentir dores nas costas que não passavam com remédio caseiro.
Cansaço que não era só da idade, dores nas juntas que pioravam pela manhã. Quando procurei o Dr. Carvalho, meu médico há 15 anos, o diagnóstico foi duro: artrite reumatoide em estado avançado. Dona Helena, a senhora precisa começar um tratamento imediatamente, explicou o doutor com aquela seriedade que médico usa quando a situação é séria. São medicamentos especiais, fisioterapia 3 vezes por semana, acompanhamento mensal. O custo vai ser de R$ 2.800 por mês, mas é essencial para manter sua qualidade de vida. Quando contei para a família sobre minha doença, Rodrigo ficou muito preocupado. Mãe, vamos fazer esse tratamento direito. A senhora merece o melhor cuidado. Fernanda teve uma reação que deveria ter me alertado imediatamente. Seus olhos brilharam de um jeito estranho quando soube do valor do tratamento. Que sorte a senhora ter dinheiro guardado para isso, dona Helena, disse ela, com um sorriso que hoje percebo que era de ganância pura. Vou usar minha reserva de emergência, decidi na hora. Eram R$ 45.000 que guardei durante 40 anos de trabalho. Cada nota daquele dinheiro representava uma roupa costurada, uma encomenda entregue, uma madrugada trabalhando para garantir o futuro da minha família. Era meu seguro de vida, minha proteção para a velhice. Como mãe experiente, eu deveria ter percebido que aquela mulher estava medindo o tamanho da herança do meu filho. Mas quando a gente ama, às vezes fica cega para as piores intenções. Durante décadas, sacrifiquei tudo pelos meus filhos. Trabalhei em dobro para dar estudo para todos, abri mão de me casar de novo para me dedicar completamente à criação deles. Fernanda não fazia ideia de que estava lidando com uma mulher que sobreviveu a 3 décadas criando filhos sozinha, que enfrentou preconceito por ser viúva jovem, que lutou contra a falta de dinheiro, que superou doenças e dificuldades, sempre pensando primeiro na família. Sogra que construiu uma vida do zero não ia se deixar destruir por nora interesseira. O que fiz depois disso para me proteger dessa víbora, meu filho nunca imaginou que sua mãe era capaz. A experiência de vida me ensinou que quem mexe com minha família, mexe com fogo. E Fernanda estava prestes a descobrir que havia escolhido a sogra errada para tentar destruir. Quando Fernanda começou a namorar meu filho, há 6 anos, ela parecia uma menina estudiosa que trabalhava das 8 às 5 numa empresa de contabilidade do centro. Que bom, Rodrigo, encontrar uma moça com profissão, pensei na época. Uma mulher que trabalha, que se sustenta, vai ser uma boa companheira para ele. Como eu estava enganada sobre o caráter dessa pessoa. Logo no primeiro almoço em casa, ela chegou com um buquê de flores para mim. Dona Helena trouxe umas flores para alegrar sua casa, disse com aquele jeito doce que eu agora sei que era pura encenação. Durante a refeição, elogiou cada prato. Essa carne assada está perfeita. Nunca comi um arroz tão gostoso. A senhora cozinha melhor que minha própria mãe. Mas como mãe experiente, eu sempre observo os detalhes que passam despercebidos para os outros. Logo percebi que Fernanda sempre tinha uma opinião sobre tudo que eu fazia na minha própria casa. Dona Helena, a senhora não acha que essa cortina deixa a sala muito escura? Uma cor mais clara deixaria o ambiente mais moderno. Essa geladeira é bem antiga, né? No apartamento da minha mãe tem uma Frost Free que economiza energia. Esses móveis são de época, mas será que não está na hora de renovar? Pequenos comentários que na época pareciam sugestões inocentes de uma menina querendo ajudar. Mas hoje vejo que era ela medindo o valor de cada coisa, calculando quanto dinheiro eu tinha, planejando como convencer a sogra boba a modernizar a casa. Claro que com o dinheiro dela. Durante o namoro, ela começou a afastar meu filho de mim de forma muito sutil. Fernanda inventava programas no domingo, justamente o dia que, tradicionalmente, nossa família se reunia para o almoço. Rodrigo, vamos no shopping ver umas coisas para casa. Rodrigo, minha mãe convidou para o churrasco na casa da minha tia. Rodrigo, tem uma festa de aniversário que não podemos faltar. Sempre havia uma desculpa para ele não vir. Sempre um compromisso mais importante que a tradição familiar que mantínhamos há décadas. Quando eu questionava, com o cuidado de mãe que não quer parecer possessiva, meu filho dizia: Mãe, ela só quer me incluir na família dela também.
É normal quando a gente namora sério. A primeira exploração financeira começou ainda durante o namoro, uns 8 meses depois que ela passou a frequentar nossa casa regularmente. Fernanda apareceu numa terça-feira à tarde, com os olhos inchados de chorar, dizendo que precisava de R$ 800 para uma emergência médica da mãe. Dona Helena, não tenho mais ninguém para pedir ajuda. Minha mãe precisa de um exame urgente e eu não tenho esse dinheiro, chorou ela, segurando minhas mãos. Como mãe, eu não conseguia ver sofrimento de quem parecia genuíno. Empresta só dessa vez, Dona Helena. Prometo que pago semana que vem, quando receber meu salário. Fui buscar o dinheiro na gaveta, onde guardava as economias, e entreguei na mão dela. Claro que nunca mais vi esses R$ 800, mas na época achei que tinha ajudado uma pessoa necessitada. Depois vieram outras emergências que sempre tinham prazo apertado e urgência que não permitia pensar 2 vezes. O carro dela quebrou bem na véspera de uma viagem de trabalho, precisava de R$ 1.200 para o conserto urgente. O curso de inglês dela estava com uma oportunidade única de desconto, mas só até sexta-feira, mais R$ 900, a festa de 15 anos da filha da melhor amiga dela precisava de R$ 400 para comprar um presente especial para não passar vergonha. Sempre chorosa, sempre prometendo pagar na próxima semana, sempre com uma história que tocava o coração de uma mãe que conhece sofrimento. Durante o primeiro ano de namoro, calculei depois, emprestei mais de R$ 4.500 para essa menina. Dinheiro que nunca voltou, claro, mas na época eu justificava. É quase da família já, quando eles casarem, isso nem vai importar. Quando Rodrigo anunciou o noivado, Fernanda veio conversar comigo reservadamente. Dona Helena, preciso contar uma coisa para a senhora, disse ela com aquela cara de quem vai dividir um segredo importante. Meus pais estão passando por dificuldades financeiras. Papai perdeu o emprego no começo do ano. Mamãe está doente, eles não vão poder pagar a festa de casamento. Chorou desesperadamente enquanto contava como sonhava se casar de véu e grinalda, como sempre imaginou uma festa bonita para receber as bênçãos da família. Dona Helena, eu sei que é muito atrevimento pedir isso, mas a senhora não poderia ajudar com o casamento? Prometo que quando eu e Rodrigo estivermos estabilizados, a gente paga tudo de volta. Como eu podia dizer não para a felicidade do meu filho? Como podia negar para aquela menina o direito de ter o casamento dos sonhos dela? Fernanda, disse para ela, meu filho merece ver a mulher que ele ama feliz. Vou pagar o casamento sim. Foram R$ 18.500 que saíram da minha poupança de emergência. Um dia você entende, Helena, dizia para mim mesma. Mãe faz qualquer coisa pela felicidade do filho. Depois que casaram e vieram morar comigo temporariamente, a situação piorou drasticamente. Fernanda não me pedia mais dinheiro diretamente. Ela usava meu próprio filho para me manipular. Rodrigo, sua mãe não podia comprar uma TV nova para a sala? Essa de tubo está tão velha e agora que somos uma família maior, precisamos de uma tela maior para todos assistirem juntos. Quando Rodrigo me pedia algo, eu não conseguia negar. Ver meu filho pedindo alguma coisa mexia com todas as fibras do meu coração de mãe. Comprei a TV de 42 polegadas por R$ 2.100. Fernanda ficou radiante. Obrigada, sogra. A senhora é maravilhosa. Mas no fundo dos olhos dela, eu via uma satisfação que não era só de gratidão. Com o nascimento do Mateus, Fernanda descobriu meu ponto mais fraco: os netos. Usava minha preocupação de avó para me fazer gastar constantemente. Dona Helena, o berço que ganhamos no chá de bebê não é seguro. Vi uma reportagem na TV sobre acidentes com berços baratos. Para o bem do meu netinho, não podemos economizar na segurança. Comprei um berço de R$ 1.800, o mais seguro que encontrei. Rodrigo, esse carrinho de bebê que ganhamos está com uma roda meio torta. E se quebrar com meu filho dentro? Dona Helena, a senhora não acha melhor comprarmos um carrinho de marca boa? Mais R$ 1.400 para o carrinho importado. A cadeirinha do carro precisa ser da marca mais segura, Dona Helena. Li na internet que economizar na cadeirinha pode custar a vida da criança.
mais 900 raios para a cadeirinha top de linha. Sempre usando meu amor pelos netos como ferramenta para me fazer gastar, sempre justificando que era pelo bem das crianças. Durante os primeiros 2 anos de vida do Mateus, calculei que gastei mais de 35.000 com necessidades que ela inventava. Fraldas da marca mais cara, porque a pele dele é sensível. Roupinhas de grife, para ele não se sentir diferente das outras crianças. Brinquedos educativos importados para estimular o desenvolvimento. Fernanda sempre tinha uma pesquisa da internet, sempre conhecia uma mãe que usava determinado produto. Sempre havia uma justificativa científica para os gastos. E eu, como avó babona, comprava tudo sem questionar porque era pelo desenvolvimento dos meus netinhos. O isolamento da família começou de forma gradual, mas sistemática. Fernanda sempre tinha uma desculpa para eu não participar das decisões importantes sobre as crianças. Dona Helena, o pediatra só atende em horário comercial e a senhora fica muito cansada esperando no consultório. É melhor eu e Rodrigo levarmos sozinhos. Quando eu sugeria passeios com os netos, sempre havia um impedimento. Eles estão meio gripados, é melhor não sair de casa. Hoje tem compromisso na escolinha. É melhor ficarem aqui porque mudança de ambiente deixa eles agitados. Gradualmente, fui perdendo o direito de ser avó presente na vida dos meus próprios netos. Fui perdendo espaço na vida do meu filho também. Antes ele me ligava todos os dias para saber como eu estava. Contava sobre o trabalho, pedia conselhos. Depois que Fernanda entrou na vida dele, essas ligações foram diminuindo. Uma vez por semana, depois uma vez a cada 15 dias, até chegar ao ponto de conversarmos apenas quando ele precisava de alguma coisa. Quando tentava opinar sobre algo da casa, minha própria casa, Fernanda sempre tinha uma resposta pronta. Rodrigo prefere assim. A gente já conversou sobre isso e decidiu diferente. Essas ideias antigas não funcionam mais. Minha opinião não valia mais nada, e o pior é que meu próprio filho parecia concordar com ela. O desrespeito cresceu até ficar descarado e humilhante. Fernanda me tratava como empregada na minha própria casa. Dona Helena, não esquece de lavar a roupa das crianças hoje, que amanhã não vai ter roupa limpa para eles. A janta pode ser mais cedo hoje? Vamos sair depois. Limpa aquele quarto de visitas que no final de semana vem a minha irmã passar uns dias. Nunca um obrigada, nunca um se a senhora puder, nunca um reconhecimento pelo trabalho que eu fazia. Ordens diretas, como se eu fosse uma funcionária mal remunerada que tinha a obrigação de servir. Na minha própria casa, construída com 40 anos de trabalho, eu me sentia como uma estranha indesejada. Quando comecei o tratamento para a artrite, percebi que o desrespeito ficou ainda mais evidente. Fernanda reclamava dos remédios que eu tomava. Esse cheiro de pomada é enjoativo. Essa injeção que a senhora toma deixa um cheiro estranho na casa. Dona Helena não pode tomar esse remédio perto das crianças, pode fazer mal para elas. Chegou ao ponto de ela sugerir que eu fizesse o tratamento em outro lugar. Dona Helena, que tal a senhora passar uns dias na casa da Ana, só até se acostumar com os remédios? Aqui em casa está muito corrido com as crianças pequenas. Ela queria que eu saísse da minha própria casa para não incomodar a família que ela havia criado no meu lar. Durante os primeiros meses de tratamento, notei que o dinheiro desaparecia mais rápido do que deveria. O Dr. Carvalho havia calculado 2.800 mensais entre medicamentos e fisioterapia, mas eu percebia que minha conta diminuía 4.000, 5.000 reais por mês. Quando questionava no banco, me informavam que havia saques regulares no meu cartão. Mas eu não fiz esses saques, dizia para o gerente. Senhora, foram feitos com seu cartão e sua senha. A senhora não lembra? Como eu era uma senhora de 67 anos fazendo tratamento médico, eles assumiam que eu estava ficando confusa. Fernanda estava aproveitando essa suposição para roubar minha reserva de emergência. Foi quando comecei a perceber o padrão maldito que ela havia criado. Sempre sabia quando eu ia ao médico, sempre oferecia para cuidar das coisas em casa, enquanto eu estava fora. Sempre havia uma nova urgência financeira quando meu dinheiro chegava na conta.
Sempre um drama, sempre uma necessidade das crianças que só ela podia resolver com dinheiro. Se você tem filho casado e nora difícil, comenta aí embaixo, porque o que vem agora vai mostrar até onde uma nora sem caráter é capaz de chegar para destruir uma família. Minha intuição de mãe estava gritando que algo terrível estava acontecendo na minha própria casa, mas o que descobri no quarto deles me fez tremer de raiva e entender que eu havia alimentado uma cobra no meu próprio seio. A descoberta que mudou minha vida para sempre aconteceu numa terça-feira de outubro, um daqueles dias cinzentos que parecem prenunciar tempestade. Quando entrei no quarto de Rodrigo e Fernanda para arrumar as roupas, porque ela nunca arrumava nada, sempre deixava tudo jogado, foi que meu mundo inteiro desabou e eu descobri a verdadeira face da mulher que havia colocado para dentro da minha casa. Era 10 horas da manhã. Rodrigo tinha saído cedo para levar as crianças na escola e depois ir trabalhar. Fernanda tinha inventado que precisava resolver umas pendências no banco e sairia por algumas horas. A casa estava silenciosa. Apenas o barulho da máquina de lavar que eu havia colocado para funcionar depois do café da manhã. Abri a gaveta da cômoda para guardar as roupas que tinha passado e meu coração quase parou quando vi documentos com meu nome que eu nunca tinha visto na vida. Com as mãos tremendo, peguei uma procuração que tinha minha assinatura, mas eu tinha absoluta certeza de que nunca havia assinado aquele papel. A assinatura estava perfeita, igualzinha à minha letra, mas eu jamais havia dado procuração para ninguém. Estudei aquele documento com o desespero de quem estava vendo sua vida sendo roubada diante dos olhos. Era uma procuração plena, dando a Fernanda Santos poderes para movimentar todas as minhas contas bancárias, vender meus bens, assinar contratos em meu nome. Junto com essa procuração maldita, havia extratos bancários de uma conta corrente que eu não sabia que existia, aberta no meu nome, no mesmo banco onde eu mantinha minha poupança há décadas. Nos extratos, movimentações absurdas, saques de 3.000, 5.000, transferências para contas que eu não conhecia, totalizando mais de 30.000 em apenas 3 meses. Com o coração disparado e as mãos suando frio, continuei vasculhando aquela gaveta maldita. Encontrei cópias de todos os meus documentos pessoais, RG, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, que ela havia tirado sem eu saber. Mas o que me deixou desesperada foram as receitas médicas falsas com minha assinatura forjada. Fernanda estava criando receitas falsas com medicamentos caros e controlados, usando meu nome e meus dados. Depois vendia esses remédios para farmácias clandestinas que revendiam no mercado negro. Ela estava literalmente comercializando minha identidade e minha doença para ganhar dinheiro fácil. Liguei imediatamente para o banco, tentando disfarçar o desespero na voz para não parecer uma senhora confusa. Bom dia, aqui é Helena Santos. Gostaria de verificar a movimentação das minhas contas, por favor. O que a atendente me disse fez meu mundo desabar completamente. Dona Helena, vejo aqui que a senhora tem 2 contas conosco, a poupança antiga e a conta corrente que abriu em maio. Na poupança, o saldo atual é de 8.340 e na conta corrente há 2.100. 45.000 reais haviam se transformado em menos de 11.000 em poucos meses. Mas eu nunca abri conta corrente nova, gritei no telefone, perdendo completamente o controle. A atendente, com aquela paciência de quem lida com idosos confusos todos os dias, explicou. Dona Helena, a conta foi aberta com sua procuração legal, e todos os movimentos foram feitos pela pessoa autorizada pela senhora. Quando desliguei o telefone, minhas pernas falharam. Sentei no chão do quarto dela, cercada pelos documentos que provavam minha ruína financeira, e chorei como não chorava desde o dia que meu marido morreu. 40 anos de economia, 40 anos juntando centavo por centavo, tinham sido roubados por uma pessoa em quem eu confiava como filha. Mas a raiva que veio depois das lágrimas foi uma coisa que nunca havia sentido na vida. Uma fúria de mãe protetora que viu sua família sendo destruída por uma víbora. Pensei em tudo que trabalhei para juntar aquele dinheiro. Acordar às 4:30 da manhã por décadas,
costurar até os olhos doerem, negar pequenos luxos para mim mesma para ter uma reserva de emergência na velhice. Comecei uma investigação na minha própria casa, vasculhando cada canto do quarto deles com a determinação de quem estava lutando pela própria sobrevivência. Encontrei uma agenda escondida embaixo do colchão, com anotações detalhadas sobre minha rotina, horários das consultas médicas, valores dos medicamentos, dias em que eu recebia dinheiro da aposentadoria. Nessa agenda maldita, Fernanda havia anotado até os números de telefone de farmácias clandestinas, valores que recebia pela venda de remédios controlados e, o que me chocou mais, uma lista dos meus bens com estimativa de preços. Minha casa avaliada em R$ 180 mil, meus móveis antigos, até as joias que meu marido me deu, estavam catalogadas com valores. Descobri que a extensão do roubo era muito maior do que eu poderia imaginar nos meus piores pesadelos. Além da conta corrente falsa e dos saques da poupança, Fernanda havia aberto um cartão de crédito no meu nome com limite de R$ 15 mil, que estava completamente estourado com compras que eu nunca fiz. Pior ainda, ela havia financiado um carro Civic seminovo em meu nome, usando documentos falsificados. O valor do financiamento era R$ 45 mil em 60 parcelas de R$ 1.200. Um carro que ela usava todos os dias, que eu pensava que era emprestado de uma amiga, estava financiado com meu CPF e comprometendo minha renda pelos próximos 5 anos. No total, as dívidas que ela contraiu em meu nome chegavam a R$ 73 mil. R$ 73 mil que eu não devia, produtos e serviços que eu nunca usei, parcelas que comprometeriam toda a minha aposentadoria até eu morrer. Fernanda havia planejado minha ruína financeira com a precisão de uma criminosa profissional. O celular antigo dela, que estava guardado numa caixa no fundo da gaveta, foi onde encontrei as provas mais devastadoras. Conversas com a própria mãe, planejando como aproveitar melhor a situação da dona Helena. Mensagens que me fizeram entender que eu não estava lidando com uma nora interesseira comum, mas com uma família inteira de golpistas. Mãe, a velha é mais boba do que imaginei, dizia uma mensagem de 6 meses atrás. Já consegui quase 50 mil dela e ela nem desconfia. Elas chamavam meu dinheiro de aposentadoria antecipada e faziam piadas cruéis sobre como era fácil enganar velha carente de atenção. Havia mensagens dela para amigas contando, com detalhes nojentos, como havia conseguido dar um golpe perfeito na sogra boba. A velha é tão carente que acredita em qualquer história chorosa que eu invento, escreveu ela para uma amiga chamada Carla. Já tirei mais de 50 mil dela e ainda vou conseguir muito mais antes que ela descubra. O melhor é que ela adora bancar a avó coruja. Então, qualquer coisa que eu peça para os netos, ela compra na hora. Ler aquilo foi como receber facadas no peito. Descobrir que uma pessoa em quem você confiou como filha estava rindo da sua ingenuidade, zombando do seu amor pelos netos, planejando sua destruição financeira com a frieza de quem não tem um pingo de humanidade. A rede de mentiras era ainda mais extensa e cruel do que eu imaginava. Fernanda havia inventado uma história completamente falsa sobre a situação financeira da família dela para despertar minha compaixão e abrir minha carteira. A mãe dela não estava doente como ela contava. Estava trabalhando normalmente como supervisora numa fábrica de tecidos. O pai dela não havia perdido o emprego como ela jurava chorando. Tinha até recebido uma promoção no ano anterior e ganhava mais de 4 mil reais por mês. A irmã mais nova dela não estava precisando de dinheiro para a faculdade. Tinha conseguido uma bolsa integral e ainda recebia auxílio estudantil do governo. Tudo mentira, tudo teatro, tudo calculado para sensibilizar uma sogra que havia perdido o marido jovem e sabia o que era dificuldade financeira. Fernanda usou minha própria história de sofrimento contra mim. Aproveitou minha compaixão por quem passa necessidade para me roubar sistematicamente. Encontrei comprovantes de compras absurdas que ela fazia com meu cartão, enquanto me contava que precisávamos economizar porque o tratamento da senhora é caro. Roupas de marca no shopping, perfumes importados de R$ 300, jantares em restaurantes sofisticados.
até uma viagem para a praia que custou 3.500 dólares. O que mais me revoltou foram as anotações dela planejando como usar meus netos como ferramenta de chantagem emocional. Havia uma lista escrita à mão com emergências que ela poderia inventar. Mateus precisar de dentista particular, 1.500. Sofia ter alergia e precisar de remédio especial, 800. Trocar berço por questão de segurança, 2.000. Minha própria doença estava sendo usada como fonte de renda. Fernanda havia pesquisado na internet os valores dos medicamentos que eu tomava e descoberto que alguns eram vendidos ilegalmente por preços altos no mercado negro. Ela falsificava receitas, comprava remédios com meus dados e revendia para farmácias clandestinas que atendiam pessoas sem plano de saúde. A descoberta mais assustadora foi que meu próprio filho estava sendo manipulado de forma cruel. Fernanda havia contado para Rodrigo que eu estava ficando senil e que ela estava cuidando das minhas finanças para me proteger de golpistas. Meu filho achava que estava protegendo a mãe, quando na verdade estava sendo usado para autorizar minha própria destruição. Deixa o like se você ficou com ódio dessa nora criminosa, porque o que descobri depois foi ainda pior. A conversa mais chocante que encontrei foi entre Fernanda e uma amiga, onde ela dizia friamente: "Quando a velha morrer, vou herdar tudo mesmo através do Rodrigo. Ele é bobo demais para suspeitar de qualquer coisa e ela adora bancar a avó babona. É só continuar fazendo drama que ela me dá tudo o que eu quiser até o último centavo." A sogra boazinha havia morrido naquele momento, ali no chão daquele quarto, cercada por provas da maldade humana. Decidi que ia mostrar as garras e ensinar para essa criminosa que mexer com sogra experiente é brincadeira de gente grande. Mas antes de agir, eu precisava reunir todas as provas possíveis para garantir que ela pagasse por cada centavo roubado e nunca mais pudesse prejudicar minha família. Depois de descobrir a verdadeira face de Fernanda, fingi que não sabia de nada e comecei a me comportar como uma detetive experiente. Como mãe que criou 3 filhos sozinha, aprendi que quando você quer proteger sua família de uma ameaça real, precisa ser mais esperta e mais determinada que o inimigo. Durante 3 semanas, mantive a rotina completamente normal, enquanto elaborava secretamente minha estratégia de defesa e contra-ataque. O primeiro passo foi agir como se nada tivesse acontecido. Continuei tratando Fernanda com a mesma gentileza de sempre, preparando as refeições, cuidando dos netos, mantendo as aparências de sogra dedicada. Mas agora cada palavra dela era analisada, cada movimento observado, cada mentira catalogada mentalmente para usar como prova depois. Comecei a documentar sistematicamente todas as tentativas de manipulação. Instalei um aplicativo gratuito de gravação no meu celular e passei a gravar secretamente todas as conversas com Fernanda quando ela me pedia dinheiro. Dona Helena, infelizmente surgiu mais um problema, gravei ela dizendo numa quinta-feira. Mateus vai precisar de um tratamento dentário especializado. O dentista disse que se não fizer agora, pode comprometer os dentes permanentes dele. Isso era mentira descarada, porque eu mesma havia levado Mateus ao dentista pediatra na semana anterior. Consulta de rotina que paguei 180 reais. E o doutor havia dito que os dentes do meu neto estavam perfeitos. Mas gravei ela chorando e pedindo 1.500 reais para o bem da saúde do nosso netinho. Prova de extorsão emocional registrada em áudio. No dia seguinte, liguei para minha advogada, doutora Mariana Oliveira, que me atende há 15 anos e conhece toda a minha história. Doutora: "Mariana, preciso conversar sobre uma situação muito séria que está acontecendo na minha família", disse com a voz embargada. Marquei consulta urgente para amanhã de segunda-feira. Quando expliquei toda a situação para a doutora Mariana, mostrando os documentos falsificados e os extratos bancários, ela ficou visivelmente chocada. "Dona Helena, isso não é só estelionato comum. Estamos falando de uma série de crimes: falsificação de documentos, apropriação indébita, estelionato qualificado e até tentativa de reduzir você à condição análoga à escravidão", explicou com seriedade profissional.
Vamos precisar reunir provas concretas de todos os crimes para garantir que ela seja responsabilizada na extensão máxima da lei, orientou doutora Mariana. Mas temos que ter muito cuidado para não alertar a criminosa. Se ela desconfiar que você descobriu o esquema, pode destruir evidências e tentar fugir. A estratégia legal era delicada, porque precisava proteger meu filho e meus netos, sem alertar Fernanda. Não conte nada para Rodrigo ainda, aconselhou minha advogada. Maridos apaixonados às vezes avisam as esposas sem perceber o perigo. Vamos agir com total discrição até termos provas irrefutáveis. Seguindo orientação de doutora Mariana, contratei uma investigadora particular especializada em crimes familiares, doutora Patrícia Silva, que trabalha há 20 anos com casos de abuso financeiro contra idosos. Infelizmente, dona Helena, isso é mais comum do que a senhora imagina, explicou durante nossa primeira reunião. Filhas, noras e cuidadores que se aproveitam de pessoas mais velhas, pensando que elas não vão reagir. Mas nunca vi uma sogra tão determinada quanto a senhora, disse doutora Patrícia com um sorriso de admiração. Vamos fazer essa criminosa pagar por cada centavo que roubou. A investigadora me ensinou técnicas básicas de coleta de evidências e me orientou sobre como agir para não levantar suspeitas. Doutora Patrícia instalou equipamentos profissionais de gravação na minha casa. Câmeras minúsculas escondidas na sala e no quarto, gravadores de áudio disfarçados em objetos decorativos e me ensinou a usar aplicativos do celular para documentar conversas. A verdade precisa ser provada com evidências que nenhum advogado possa contestar, explicou. O plano era deixar Fernanda se sentir cada vez mais segura e confortável, para que ela relaxasse completamente e cometesse erros maiores. Comecei a fingir que estava ficando mais confusa e dependente dela. Fernanda, você pode me ajudar com esses papéis do banco? Não entendo mais nada dessas coisas modernas de internet, dizia com voz de senhora perdida. Quanto mais ela se sentia no controle da situação, mais relaxava e se expunha. Dona Helena, é melhor a senhora deixar que eu cuide dessas coisas complicadas de dinheiro. A senhora já tem idade para descansar e curtir os netinhos, respondeu ela, com aquela falsa preocupação que agora eu reconhecia como manipulação pura. Criei situações específicas para flagrar Fernanda mentindo e roubando em tempo real. Inventei que o Dr. Carvalho havia pedido um exame caríssimo e urgente. O médico disse que preciso fazer uma ressonância especial que custa 3.200 reais. Estou preocupada porque é muito dinheiro, mas ele disse que é essencial para acompanhar meu tratamento. Fingi ansiedade e desespero, chorando um pouco para parecer convincente. Fernanda, você acha que vale a pena gastar tanto dinheiro com exame? Às vezes penso se não seria melhor aceitar que estou ficando velha mesmo. Ela me consolou carinhosamente. Dona Helena, saúde não tem preço. Vamos fazer esse exame sim. 2 horas depois de nossa conversa, recebi uma ligação automática do banco informando sobre um saque de exatos 3.200 reais na minha conta. Fernanda havia sacado o dinheiro do exame inexistente antes mesmo que eu pedisse oficialmente. Prova cabal de que ela monitorava nossas conversas para roubar dinheiro baseada nas necessidades que eu mencionava. A investigadora conseguiu acesso aos registros telefônicos de Fernanda e descobriu que ela mantinha contato regular com farmácias clandestinas, distribuidores de medicamentos controlados e até agiotas que compravam remédios caros para revenda. Dona Helena, sua nora montou uma rede criminosa usando sua identidade, revelou doutora Patrícia. Instalamos um software no computador da casa que registrava tudo que Fernanda pesquisava na internet. Descobrimos que ela estudava sistematicamente sobre doenças de idosos, valores de medicamentos no mercado negro e até procurava informações sobre como obter tutela de idoso com demência. Ela estava literalmente pesquisando como me declarar incapaz. Comecei a fazer perguntas aparentemente inocentes para ela, mas observando atentamente as reações. Fernanda, você viu meu cartão do banco? Não consigo encontrar e preciso sacar um dinheirinho. Ela ficava visivelmente nervosa, gaguejava as respostas, suava frio.
A senhora deixou na bolsa, dona Helena. Vou procurar para a senhora. Questionei gastos estranhos fingindo confusão senil. Fernanda, será que o banco está cobrando taxa nova? Minha conta está diminuindo mais rápido que o normal. Ou será que estou gastando e não lembro? Vi o pânico nos olhos dela quando fiz essas perguntas, confirmando que ela sabia exatamente por que meu dinheiro estava sumindo. A parte mais difícil dessa fase foi fingir que continuava confiando nela, enquanto sabia de toda a verdade. Quando ela me trazia documentos do plano de saúde para assinar, eu assinava normalmente, mas fotografava secretamente cada papel antes de devolver. Cada assinatura falsa que ela me pedia era mais uma prova para usar contra ela depois. Tentei abrir os olhos do meu filho sem revelar toda a situação. Rodrigo, disse numa conversa casual, você não acha estranho que sempre que chego do médico, alguma coisa da Fernanda quebra ou ela tem uma emergência financeira? Meu filho, coitado, defendia a esposa. Mãe, são só coincidências. Fernanda cuida muito bem da senhora e das crianças. Para proteger meus netinhos emocionalmente, comecei a criar vínculos ainda mais fortes com eles quando Fernanda não estava presente. Levava Mateus e Sofia para o parque, contava histórias sobre o tempo em que seu pai era criança, ensinava canções que aprendi com minha avó. Queria que eles tivessem memórias especiais comigo caso a situação ficasse complicada. Consegui aliadas importantes entre as vizinhas que começaram a me contar observações suspeitas. Dona Rosa, que mora na casa ao lado há 30 anos, veio conversar comigo discretamente. Helena, não quero falar da vida alheia, mas essa menina sai todo dia muito bem arrumada enquanto você fica em casa cuidando das crianças sozinha. Para onde será que ela vai com tanta roupa bonita? Dona Conceição, da esquina, também compartilhou suas observações. Ontem vi a Fernanda no shopping center, gastando muito dinheiro em loja de roupa cara. Comprou várias sacolas, parecia que estava comemorando alguma coisa. Achei estranho porque você sempre comenta que precisam economizar. Cada informação era uma peça a mais no quebra-cabeças da investigação. O mais surpreendente foi quando Juliana, prima de Fernanda, me procurou reservadamente. Dona Helena, sei que pode parecer fofoca, mas preciso contar uma coisa que está me incomodando, disse nervosa. Fernanda anda comentando na família que a senhora está ficando confusa e esquecida e que ela precisa cuidar do dinheiro da senhora para proteger de golpistas. Achei muito estranho porque sempre que converso com a senhora, você parece completamente lúcida e esperta, continuou Juliana. Fernanda também falou que vai conseguir uma tutela para cuidar dos bens da senhora. Não sei se é verdade, mas achei que deveria saber. Informação valiosa que confirmava que Fernanda estava espalhando mentiras para justificar seus crimes. Doutora Patrícia descobriu informações devastadoras sobre o passado financeiro de Fernanda, através de investigação em órgãos de proteção ao crédito. Dona Helena, sua nora tem histórico extenso de problemas com dinheiro, revelou. Nome sujo em vários bancos, cartões cancelados por inadimplência, até processo por estelionato numa loja de departamentos. Seu filho foi literalmente a salvação financeira dela, explicou a investigadora. Ela calculou certinho como usar sua família para resolver todos os problemas de dívida que tinha acumulado ao longo dos anos. Não foi amor, foi um plano de sobrevivência financeira. A investigação mostrou que Fernanda havia consultado 3 advogados diferentes sobre procedimentos para cuidar de sogra com problemas de memória. Ela estava estudando maneiras legais de me declarar incapaz mentalmente para ter controle total do meu patrimônio e herança. O plano dela era muito mais ambicioso e perigoso do que eu imaginava. Se você quer ver essa criminosa se dando mal, compartilha o vídeo, porque chegou a hora da verdade. Durante 3 meses, documentei sistematicamente 47 tentativas de manipulação emocional gravadas em áudio, 23 documentos falsificados fotografados, 156 transações bancárias fraudulentas registradas, 12 receitas médicas falsas apreendidas e dezenas de horas de gravação em vídeo. Fernanda estava ficando visivelmente nervosa e desconfiada.
Percebi que ela suspeitava que eu sabia alguma coisa quando começou a me observar mais atentamente, fazer perguntas sobre minhas conversas telefônicas e até vasculhar minha bolsa quando pensava que eu não estava vendo. O cerco estava fechando e ela sentia pressão. Durante uma conversa com doutora Mariana, recebemos a confirmação de que tínhamos provas suficientes para processar criminalmente. Dona Helena, conseguimos documentar todos os crimes necessários. É hora do acerto de contas, disse minha advogada. Vamos fazer isso da forma correta para garantir que ela pague por cada centavo roubado e nunca mais possa prejudicar outras famílias. O momento decisivo chegou quando doutora Patrícia descobriu que Fernanda estava planejando dar um golpe ainda maior. Ela havia falsificado uma procuração para vender minha casa por 180 mil reais e estava negociando com um corretor de imóveis. Dona Helena, ela planeja vender sua casa na próxima semana, alertou a investigadora. É agora ou nunca. A oportunidade perfeita para o confronto final chegou numa sexta-feira, 15 de novembro, véspera de feriado. Fernanda havia sugerido um jantar especial em família, para comemorar o que ela chamou de melhora da Dona Helena. Ironia cruel do destino. Ela queria celebrar justamente o crime que estava cometendo contra mim, fingindo se alegrar com minha recuperação enquanto roubava o dinheiro do meu tratamento. Passei a semana inteira preparando cada detalhe nos mínimos detalhes. Doutora Mariana estava de sobreaviso aguardando minha ligação, doutora. Patrícia tinha organizado todas as provas em pastas separadas por tipo de crime, e eu havia preparado um envelope especial que seria a surpresa final para nossa querida criminosa. Na quinta-feira à noite, liguei para Ana e Carlos, meus outros filhos, e pedi para virem jantar no dia seguinte. É importante que toda a família esteja reunida, disse sem dar maiores explicações. Eles acharam estranho, porque não tínhamos jantares grandes há meses, mas concordaram em vir com os respectivos cônjuges e filhos. Na sexta-feira, acordei às 5 da manhã, como sempre, mas desta vez com uma energia diferente. Era o dia que eu ia recuperar minha dignidade, proteger meu patrimônio e mostrar para essa criminosa que havia escolhido a vítima errada. Preparei uma mesa caprichada, com toalha de linho bordada, louça de porcelana que era do meu casamento e o cardápio especial que sempre faço em ocasiões importantes. Reuni toda a família na mesa às 7 da noite. Rodrigo, Fernanda, Ana com o marido e as 2 filhas, Carlos com a esposa e o filho, e meus netinhos Mateus e Sofia. A mesa estava bonita. O ambiente parecia festivo e Fernanda estava radiante, provavelmente achando que havia conseguido me enganar completamente e estava sendo homenageada como nora exemplar. Que alegria ver nossa família toda reunida, disse Fernanda com aquele sorriso encantador que eu agora sabia que era pura encenação. Dona Helena está tão bem ultimamente. O tratamento está fazendo milagres. Até Ana e Carlos comentaram que eu parecia mais animada, sem imaginar que minha energia vinha da certeza de que finalmente faria justiça. Durante a entrada e o prato principal, mantive conversas normais sobre trabalho, estudos das crianças, planos para as férias. Fernanda estava especialmente carinhosa comigo, me servindo comida, perguntando se eu estava confortável, fazendo questão de mostrar para toda a família como era uma nora dedicada e cuidadosa. Foi durante a sobremesa, pudim de leite condensado, que era a receita preferida da família, que Rodrigo fez o comentário que deu a Fernanda a oportunidade de cometer o erro fatal. Mãe, que bom ver a senhora tão bem disposta. O doutor Carvalho disse que com esses novos medicamentos a senhora pode ter muita qualidade de vida ainda por muitos anos. Foi aí que Fernanda, se sentindo completamente segura e protegida pela presença da família, decidiu finalmente tirar a máscara e mostrar seu verdadeiro caráter. Olhou diretamente para mim com uma expressão de desprezo que gelou o sangue de todos na mesa. Usei seu dinheiro do tratamento. Você não vale esse investimento. Ela disse isso alto, rindo de forma cruel, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Rodrigo, sua mãe está velha demais para desperdiçar tanto dinheiro com tratamento caro.
Esse dinheiro seria muito melhor usado para o futuro das nossas crianças, para a nossa família jovem que tem vida pela frente. O silêncio que desceu sobre a mesa foi ensurdecedor. Ana deixou cair o garfo. Carlos ficou branco como papel. Rodrigo arregalou os olhos, sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. As crianças maiores pararam de comer e ficaram olhando sem entender por que a tia Fernanda estava falando daquele jeito com a vovó. Mas ela não parou por aí. Com a arrogância de quem finalmente podia revelar seus verdadeiros sentimentos, continuou. Rodrigo, precisa ser realista. Sua mãe tem quantos anos de vida útil pela frente? Talvez 5, 10 anos no máximo? E nós temos uma família jovem para criar, planos para o futuro, sonhos para realizar. Coloquei meus talheres de lado com toda a calma do mundo, olhei nos olhos dela sem piscar e mantive minha dignidade exatamente como minha mãe me ensinou a fazer nos momentos mais importantes da vida. Fernanda, disse com voz baixa mas firme, você tem certeza absoluta de que quer continuar falando essas coisas? Ela riu com escárnio, como se minha pergunta fosse ridícula. Dona Helena, a senhora sempre foi ingênua demais para entender como o mundo funciona. Achou que eu não percebi como era fácil conseguir dinheiro da senhora? Bastava inventar qualquer historinha triste que a senhora abria a bolsa na mesma hora. Carlos tentou intervir. Fernanda, que história é essa? Que dinheiro? Mas ela estava em êxtase, finalmente podendo mostrar como se sentia superior a todos nós. Carlos, sua mãe me deu mais de 60 mil reais nos últimos 2 anos. Sempre chorando que era para emergências das crianças, para necessidades da casa, para não sei o quê. E o melhor de tudo, continuou com aquela risada maldosa, é que ela acreditava em cada palavra. Ai, Fernanda, coitadinha, vou ajudar sim. Rodrigo, casa com mulher ingênua e aproveita, porque oportunidade assim não aparece 2 vezes na vida. Foi quando tirei o envelope que estava preparado embaixo do meu guardanapo. Coloquei na mesa bem devagar, observando a expressão dela mudar gradualmente de arrogância para confusão. Fernanda, querida, disse com a doçura venenosa que só uma sogra experiente sabe usar. Antes de você continuar com essas confissões interessantes, tem uma coisa aqui que acho que você vai gostar muito de ver. Quando ela viu que no envelope estava escrito Laudo médico, exame toxicológico, Fernanda Santos, a cor sumiu completamente do rosto dela. As mãos começaram a tremer, a voz ficou engasgada. O que é isso? De onde veio esse envelope? Abre aí, querida, respondi com toda a calma. É o resultado do exame de sangue que fiz no laboratório particular, depois que comecei a suspeitar que alguém estava colocando substâncias estranhas na minha comida para me deixar confusa e sonolenta. A cara de pânico absoluto quando ela leu o laudo foi de filme de terror. O documento comprovava cientificamente a presença de benzodiazepínicos, medicamentos para dormir, e outros sedativos no meu sangue, em quantidades que não correspondiam a nenhum medicamento que eu tomava oficialmente. Ela não conseguiu nem ficar sentada. Levantou da cadeira cambaleando, as pernas tremendo, tentando se apoiar na mesa. Rodrigo! Disse olhando diretamente para meu filho, que estava em estado de choque total. Sua esposa não estava apenas roubando dinheiro da sua mãe. Ela estava me drogando sistematicamente para que eu parecesse senil e confusa, para poder ter controle total das minhas finanças e da minha vida. Coloquei sobre a mesa, uma por uma, todas as evidências que havia coletado durante 3 meses. Fotografias dos documentos falsificados, extratos bancários com as movimentações fraudulentas, gravações de áudio das tentativas de extorsão, imagens das câmeras escondidas mostrando ela mexendo nos meus pertences. Rodrigo, filho, continuei com voz embargada, esta é a verdadeira face da mulher com quem você se casou. Uma criminosa profissional que montou um esquema elaborado para roubar tudo que construí em 40 anos de trabalho e que estava literalmente tentando me matar aos poucos com medicamentos. Ana e Carlos estavam chorando de indignação e incredulidade. Helena, disse Ana, por que você não contou isso antes? Porque precisa de provas para enfrentar uma criminosa experiente, respondi.
e porque queria proteger vocês e as crianças de uma situação tão terrível. Fernanda tentou fazer o que fazia melhor: chorar e interpretar o papel de vítima. Rodrigo, sua mãe está ficando maluca. Eu só estava tentando ajudar. Ela não entende mais nada de dinheiro, vive confusa. Eu estava protegendo ela de golpistas. Mas era tarde demais para teatro. As provas estavam ali, irrefutáveis e devastadoras. Fernanda, disse com firmeza, para de mentir. Tenho gravação de você confessando que roubou meu dinheiro. Tenho você em vídeo mexendo nos meus documentos. Tenho comprovantes de cada centavo que você gastou ilegalmente. Mostrei as fotografias dela em lojas caras, os comprovantes de compras de roupas de grife, até fotos dela dirigindo o carro que financiou no meu nome. Liguei para a doutora Mariana, que estava aguardando. Doutora, pode vir com a autoridade competente? Temos uma criminosa para ser presa e uma família para proteger. Em 15 minutos, chegaram minha advogada acompanhada de 2 investigadores da Polícia Civil e um delegado. A polícia teve que praticamente carregar Fernanda, que tentou fugir pelos fundos da casa quando viu as viaturas. A senhora está presa em flagrante por estelionato qualificado, falsificação de documentos, apropriação indébita e tentativa de homicídio, declarou o delegado Dr. Roberto Santos com toda a solenidade legal. Ver ela sendo levada algemada, chorando histericamente e gritando que era inocente, foi a justiça que minha alma precisava depois de meses de humilhação silenciosa. Rodrigo, me ajuda! Sua mãe está inventando tudo isso! Eu te amo! Gritava ela do carro da polícia. Mas meu filho estava devastado demais para responder. Rodrigo desabou chorando nos meus braços. Mãe, me perdoa! Como eu pude ser tão cego? Como deixei isso acontecer com a senhora? Eu deveria ter protegido a senhora. Expliquei que criminosos profissionais são especialistas em enganar pessoas de boa fé, que ele também foi vítima de uma manipuladora experiente. Filho, disse segurando o rosto dele, você foi enganado por uma pessoa sem escrúpulos que estudou nossa família para encontrar nossos pontos fracos. Agora, vamos nos concentrar em reconstruir nossa vida e proteger essas crianças inocentes. A investigação policial descobriu que o esquema de Fernanda era ainda maior do que imaginávamos. Ela fazia parte de uma quadrilha